Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é para vos mostrar os livros que vieram comigo da Feira do Livro. Um vídeo que já está aqui a ser devido há algum tempo, porque esta mão não está a 100%, deve estar, sei lá, 65, 70%, ainda tenho dores. E portanto hoje vai ser um haul engraçado, porque eu geralmente agarro os livros com esta mão e portanto vou ter de me forçar e de me lembrar que tenho de agarrar com esta. Portanto, antes de eu passar para os livros, há só uma coisa que eu queria mostrar-vos, porque eu costumo falar sobre isto, mas na realidade eu nunca vos mostro o que trago para casa. E portanto eu queria mostrar primeiro as coisas que eu trouxe da No Projeto. E portanto eu tenho aqui uma das ilustrações mais pequeninas que diz "You can't cross the sea merely by standing and staring at the water", que eu acho que é uma frase muito pertinente para a minha vida neste momento e portanto tinha mesmo de vir. E depois tenho aqui, este é um dos posters maiorzitos, não é dos maiores, mas eu tenho de tirar aqui para vos conseguir mostrar, aliás não é um, são dois. Tem aqui Ocean is Cheaper Than Therapy e All of Us light up a room, some when they enter, some when they leave. E portanto estes foram as ilustrações que eu trouxe este ano da No Projetos e eu já tinha falado antes, eu gosto muito da arte que elas têm e portanto fico muito contente quando vou à Feira do Livro e trago mais alguma coisinha e fico muito contente e agora preciso de espaço na parede, espaço de parede para conseguir pôr esta arte e expô-la. E agora sim vamos passar aos livros e os livros eu tinha esta lista. E esta lista é grande porquê? Porque eu tenho aqui livros que são para mim, livros que são para duas amigas, uma porque me tinha pedido 2 livros, outra porque me deu dinheiro e disse-me compra-me o que tu quiseres. Isto é uma coisa que está a acontecer já há algum tempo, eventualmente vocês vão descobrir alguns dos livros que ela tem estado a receber. E aqui no fundo é porque eu estava a tentar completar coleções e era uma questão de se eles estiverem disponíveis vêm, porque eu não quero ficar sem a coleção, se eles não estiverem disponíveis, paciência, vou arranjar substitutos. E foi isso que aconteceu. Portanto, eu vou passar a mostrar-vos os livros que vieram cá para casa e o porquê. E como vocês saberão, se tiverem visto o vídeo do vlog da Feira do Livro, eu tinha 3 sacadas de livros que eram só para mim. Havia um quarto saco, mas era tudo, lá está, todas as coisas que não eram minhas. E portanto eu vou passar a mostrar todos os que estavam planeados, os que não eram previstos vir, mas tudo o que foi comprado para mim já estava em wishlist e tem motivos para estar cá em casa. Ora, vamos começar aqui por 3 livros que me tinham sido sugeridos pela Madalena, da Madalena Divaga. Houve uma altura em que ela abriu algumas vagas para algumas pessoas experimentarem uma sessão de biblioterapia com ela e estes são livros que ela me sugeriu. Na realidade, dos livros todos que ela me sugeriu, só um é que eu não comprei porque não tenho interesse no livro, mas tenho aqui o Elogio da Lentidão de Lamberto Maffei e eu estou muito curiosa porque penso que isto é mesmo a ver com nós desacelerarmos um pouco a nossa vida para conseguirmos apreciar as coisas que estão à nossa volta e portanto estou muito curiosa. Aliás, as sugestões da Madalena deixam-me todas muito curiosa para ver de que forma é que encaixa, porque biblioterapia é uma coisa com a qual eu quero muito trabalhar e portanto quero perceber se as sugestões dela foram assim mesmo certeiras para aquilo que eu tinha dito ou não. A segunda sugestão é aqui o Furiosamente Feliz de Jenny Lawson. Na realidade eu só conheço uma pessoa que já leu este livro e não ficou a maior fã do livro, que foi a Rita Faria, mas eu estou muito curiosa. De certa forma também já ouvi falar bem, só não por pessoas que são muito próximas, mas por algum motivo a Madalena terá sugerido, portanto cá está ele. E depois aqui A Pequena Farmácia Literária de Helena Molini, um livro que acaba por explorar um pouco aquilo que a autora faz. A Helena Molini tem mesmo uma livraria que se chama A Pequena Farmácia Literária e trabalha com biblioterapia nessa pequena farmácia literária e portanto eu estou à espera de encontrar aqui uma história que vai ser assim mesmo uma coisa que vai mexer comigo, de certeza absoluta vai mexer comigo. Depois eu já tinha dito que ia tentar encontrar os livros que me faltavam dos 12 livros para 2023, portanto os livros que vocês me sugeriram para ler em 2023 e faltavam alguns em casa, só houve um que não veio porque estava esgotado na feira e esse livro foi o Hamnet, que há de vir eventualmente mais para a frente, mas eu tenho aqui 3 dos livros que me tinham sido sugeridos e eu estou muito contente e muito entusiasmada e muito curiosa para ver o que é que vocês me sugeriram, na realidade.
Portanto, o primeiro que tenho aqui é A Rapariga que Bebeu a Lua, da Kelly Barnhill. Este livro já me passou pelas mãos imensas vezes, porque arrumar infantil e juvenil significa arrumar estes livros, e a verdade é que ele já me tinha deixado assim com as orelhas no ar, mas nunca tinha chegado a ler. E portanto, quando ele me foi sugerido, eu achei, olha que boa oportunidade, portanto, vem comigo da feira. Cá está ele. Depois, mais uma das sugestões, tenho aqui A Memória da Árvore, de Tina Vallet, um livro do qual eu nunca tinha ouvido falar, mas confio na pessoa que me sugeriu, porque pelos comentários que ela vai deixando, pelas coisas que ela vai lendo, que ela também partilha no Instagram, acho que nós temos opiniões muito semelhantes dos livros e das leituras que fazemos. E eu não conhecia este livro, é um livro sobre luto, e eu tenho quase certeza que vou adorar, portanto, vamos ver. E o último que veio para os 12 de 23, tenho aqui Olive Kitteridge, de Elizabeth Strout. Eu só tenho ouvido coisas boas deste livro, a maior parte das pessoas que eu conheço e em quem confio na opinião gostaram imenso. E eu estou muito contente que me tenham sugerido. Na realidade ele já estava na lista para vir em 2023. Mas eu sei o que acontece com os livros da Feira do Livro. Eu estou a comprar livros que já quero há muito tempo, mas que não são a maior das prioridades. E portanto eu sei que o facto de me terem sugerido este para ler em 2023 significa que ele vai passar à frente e que não vai ficar aqui a ganhar pó. E é isso. Portanto estou muito contente por me terem sugerido e acho que vou ficar muito contente com esta leitura. Depois disso entramos na minha fase de completar coleções e eu tenho aqui os volumes 4 e 5 das obras completas de Maria Judite Carvalho, que eu ainda não li nada da autora, mas agora já estão todos cá em casa e eu tenho certeza que vou gostar, porque pelo que eu percebi é uma autora muito melancólica, muito introspectiva, e eu tenho certeza que vou adorar isso. De certeza que são coisas com as quais eu me vou rever. E portanto estou contente. Não, eu não leio contos. Eu geralmente não leio contos. Mas de vez em quando até calha encontrar alguns que eu gosto. E portanto estou com muita expectativa para os livros da Maria Judite Carvalho, porque acho que vou encontrar aqui a minha autora de contos, Shaden. Como leitora de George R.R. Martin, eu tenho aqui Sangue e Fogo volume 1 e volume 2. Eu já li os 10 volumes que estão publicados em Portugal, porque na realidade são 5 livros, mas 10 volumes em Portugal. Eu gosto muito da Guerra dos Tronos. Acho que a escrita do autor é só fantástica, fenomenal, e espero bem que ele não esteja a fazer o que eu acho que ele está a fazer e que o livro só vai ser publicado depois do homem morrer. Aposto que está num cofrezinho, à espera. No testamento vai estar. Podem finalmente publicar o livro. Eu espero tanto estar errada. Mas pronto, tenho aqui estes 2 volumes que compõem um só livro, portanto, Sangue e Fogo, e é basicamente a história da família Targaryen. E portanto, vamos ver e vamos ver quanto tempo é que o homem leva a lançar os outros. E mostrar-vos estes livros agora. Ok, eu posso apoiar coisas nesta mão, só não consigo agarrar, mas mesmo para agarrar... ok, eu acho que os vou agarrar de outra maneira. Eu devo estar toda desenquadrada, mas pronto. Ora bem, tenho aqui os 5 volumes que compõem a 3ª série do Aprendiz de Assassino. Portanto, Robin Hood. Há 3 séries publicadas em Portugal, portanto uma primeira da qual eu li o primeiro volume, o ano passado tinha trazido o último da Feira do Livro. A segunda temporada, a segunda série, está esgotada, e foi por isso que ela não veio. Faz parte daquele bloco de livros que eu tinha dito que se não viessem iam ser substituídos. Foram substituídos, e esta é então a 3ª. Portanto, O Assassino do Bobo, A Revelação do Bobo, A Demanda do Bobo, A Viagem do Assassino e O Destino do Assassino. Portanto, quando sei, estas são as histórias que finalizam aqui as aventuras do Bobo e do Assassino. E eu estou muito curiosa porque ainda só li o primeiro livro e eu gostei, porque a revelação que nos fazem no final do livro, a verdade é que nós temos vontade de continuar a ler, só que eu tenho outros que se meteram pelo caminho e que fizeram com que eu começasse a ler outras coisas. Mas é uma coleção que me deixa mesmo muito curiosa. Eu tenho estado a gostar muito da escrita da Robin Hood e falta uma coleção do meio agora. Portanto, saída de emergência, por amor de Deus, vocês republiquem a 2ª série, a série do meio, porque
eu não posso ficar com a história pela metade, ou por 1/3 ou 2/3 da história. Portanto, vamos precisar desses livros. Vamos precisar desses livros. Olha, au! Ok. Olha, um dos livros que vocês à partida já sabiam que iriam ver aqui, mas também foi um dos que deu mais trabalho a arranjar, porque durante vários dias não esteve na feira, mas eu já tinha dito que se houvesse, estaria nesta pilha. É aqui O Problema dos Três Corpos, de Liu Cixin. É o primeiro volume de uma trilogia de ficção científica, escrita por um autor chinês, que não é algo comum, pelo menos cá não é muito comum ver-se ficção científica escrita por autores asiáticos. E portanto eu já tinha o segundo volume, eu comprei o segundo volume na altura em que ele saiu e sabia que o primeiro já iria entrar em hora H, ou estava a fazer figas para que ele entrasse em hora H, e portanto finalmente no meu último dia de hora H ele voltou a aparecer e veio cá para casa. Porque é assim, nós temos de agarrar as oportunidades quando elas nos aparecem à frente. Depois, algo que já tem sido bastante comum nos últimos anos na Feira do Livro é que vem sempre alguma coisa de Stephen King cá para casa. Neste caso foi aqui o Elevação. É um dos livros mais pequeninos, um livro que é muito bem falado pelo Ricardo do Share Your Geekness e portanto eu queria experimentar. Penso que também será dentro da ficção científica, porque nós temos aqui uma personagem que as leis da gravidade começam a não se aplicar e ele vai perdendo peso e vai começando a gravitar. E daí a questão da elevação. Vamos ver, eu já percebi que gosto mais do autor em trabalhos um pouco mais extensos, mas estou curiosa e como eu tenho estado a trazê-los todos, a verdade é que eu vou continuar a fazer a coleção à medida que eles estiverem dentro dos 50%. Por falar nisso, não há absolutamente livro nenhum nesta pilha que eu tenha pagado mais do que 50% do valor. É daquelas coisas que eu geralmente faço questão de, na Feira do Livro, não trazer livros que tenham descontos inferiores a 50%. É para isso que a Feira do Livro serve para mim. Portanto, entre livros do dia que estavam a 50% ou hora H, os que vêm têm 50% ou mais. Agora, a entrada mais engraçada desta pilha, na realidade só tinha entrado para a minha wishlist há semanas. Não é habitual eu fazer isso, eu geralmente deixo que eles fiquem a marinar algum tempo na wishlist, até porque assim faz uma espécie de triagem, passa por crivos se eu os quero mesmo ou não. No entanto, eu já li livros deste autor, eu gostei do autor, gostei do registro um bocadinho mais a ir para o terror, que é uma coisa que vocês sabem que eu não gosto, e portanto quando eu vi a sinopse deste livro, ele tinha de vir. E é aqui Um Cemitério para Lunáticos, do Ray Bradbury, o autor de Fahrenheit 451 e de Something Wicked This Way Comes, portanto algo maligno vem aí, e é isso que eu estou a dizer que será um bocadinho mais dentro do registro deste, porque isto tem a ver com uma história em que simplesmente os mortos começam a aparecer e está relacionado com cinema e eu estou super curiosa com este livro. Eu assim que li a sinopse pensei, ok, deixa lá ver quanto tempo é que tu tens e se vais assim ser uma coisa que eu vou tentar trazer comigo e olhem, está cá. O próximo livro é um livro que eu já tinha ouvido falar muito bem, ele já estava em wishlist também há algum tempo e das primeiras coisas que eu fui fazer e confirmar quando cheguei à Feira do Livro foi que livros de Relógio d'Água é que entravam para a hora H e então tenho aqui Na Terra Somos Brevemente Magníficos, de Ocean Vuong, Carta de um Filho à Mãe que não sabe ler. O último livro que saiu do autor foi poesia e não me chama tanto pelo que eu já tive a oportunidade de folhear, mas este aqui eu estou muito curiosa, só ouço falar bem deste livro e portanto quero experimentar, quero muito saber, quero conhecer a escrita do autor e já cá está. Os próximos 3, eu tenho que ter cuidado como pôs a mão. Os próximos 3 livros que eu tenho para mostrar, na realidade vou mostrá-los todos juntos, eles estão todos mais ou menos relacionados, são de não ficção e são coisas em que eu acho que podia ter mais conhecimento e portanto estão aqui para eu fazer assim uma limpeza aos meus conhecimentos. Portanto, eu tenho aqui o ABC da tradução, que é uma coisa que me interessa, estou a ter alguma curiosidade com a tradução e eles são pequeninos, todos os livros que eu vou mostrar são pequeninos e portanto, vão ver aqui o ABC da tradução,
uma gramática para todos, o português na ponta da língua, dúvidas e armadilhas, erros ortográficos comuns, dúvidas gramaticais e de pontuação, o essencial para escrever melhor e as regras fundamentais e a pontuação em português guia prático para escrever melhor, porque eu tenho noção, e eu tenho perfeita noção, que tenho um problema com vírgulas, porque a forma como nos foi ensinado na escola é que uma vírgula é uma pausa e portanto eu tenho tendência a pôr vírgulas nas pausas que faço nas frases. Nem sempre está correto e portanto acho que são livros que me vão ajudar a dar aqui um refresh aos meus conhecimentos, porque eu já não tenho língua portuguesa há alguns anos. E as regras gramaticais são coisas que nós geralmente aprendemos logo no início quando estamos a aprender a escrever e, de certa forma, há coisas que nós não voltamos a falar porque assume-se que as pessoas já compreenderam como é que funciona pelo menos a parte da pontuação. Portanto, é isso. Opa, estou tão contente por eles estarem aqui em casa. Depois, tenho aqui um livro que na realidade era para ter vindo cá para casa por outros meios. A minha mãe tinha-me dito que mudava e, entretanto, despachou para outra casa. Tenho aqui a Biblioteca de Paris, de Janet Skelslin Charles, um livro que eu estou muito curiosa, a minha mãe já leu e gostou muito, tinha dito que vinha cá para casa, não veio, e então eu tive de arranjar uma maneira de ele vir cá para casa e de eu poder ler esta história, já que ela decidiu que queria partilhar a história com uma amiga. É assim, eu não posso queixar. A minha mãe, volta e meia, ou passa-me os livros dela, quer dizer, ela só não me passa mais livros porque geralmente sou eu que lhe passo os meus. Mas é basicamente isso. Estou muito curiosa, ela gostou muito. Uma das pessoas do Clube de Leitura também gostou muito, na realidade foi o que levou a minha mãe a ler este livro e, portanto, vamos ver. Segunda Guerra Mundial, tudo. Paris. Muito Paris. O ano passado eu tinha trazido um livro do autor, ainda não o li, mas está na calha, ele também não é muito grande e este também não é. Eu tenho aqui então Se Esta Rua Falasse, de James Baldwin. Eu estou muito curiosa com a escrita do autor. Ouço falar coisas muito boas, estou ansiosa por mergulhar nas experiências que ele passa por papel e, portanto, tanto o Quarto Giovanni como o Se Esta Rua Falasse são efetivamente as duas obras que me chamam mais a atenção e que eu estou mais curiosa por conhecer, portanto já cá estão e agora é lê-los, é arranjar tempo para os ler. Mais uma daquelas situações em que eu já li alguma obra do autor e fiquei muito curiosa com outras obras do autor. Neste caso, Romain Gary, eu li Uma Vida à Sua Frente, gostei imenso e, portanto, quando eu vi que ele tinha um livro mais autobiográfico, a promessa tinha de vir. Basicamente, o autor esteve a combater na Segunda Guerra Mundial, ele tinha prometido à mãe que voltava, basicamente cumpriu a promessa que fez à mãe. É assim, eu já sei que este livro me vai destruir, porque se Uma Vida à Sua Frente já me destruiu, então este, que é baseado mesmo nas memórias do autor e que tem a ver com a relação dele com a mãe e com essa promessa que ele lhe fez e que no fundo foi aquilo que fez com que ele tivesse um objetivo, ele tinha mesmo de se manter vivo até ao final da guerra. Este livro vai-me destruir, eu sei, estou a contar com isso. Olha, porque no meio destes livros todos cá em casa havia um autor que era uma miséria, ainda não fazia parte das minhas estantes e eu nunca ter lido nada dele. Na realidade podia ter escolhido um livro mais pequeno, mas foi por aquele que me chamava mais a atenção. Se não me engano, foi o livro que o meu melhor amigo me disse que seria um bom ponto de partida para descobrir o autor. Portanto, eu tenho aqui Murakami e tenho aqui Kafka à beira-mar. Vamos estrear com o Sr. Murakami, depois de tanto arrumar, depois de tanto vender, depois de tanta gente dizer como assim nunca experimentaste ler Murakami, estou um passo mais perto de o fazer. Lá está, podia ter escolhido um livro mais pequeno para descobrir a escrita do senhor, mas foi esta a escolha. Mais uma recomendação, ou melhor, mais um livro que estava na wishlist por recomendação. Tenho aqui Cidades Invisíveis, de Italo Calvino, um livro que eu sei que está aqui, ou imagino que esteja aqui relacionado com a Torre de Babel. Foi um livro que me foi sugerido pela Miss Margot. Para quem estiver há mais tempo aqui de volta do YouTube, provavelmente até conhecerá o canal dela melhor do que eu alguma vez poderei ter conhecido, porque quando eu entrei ela já tinha, sim, já se tinha ido de frosques, não é, Miss Margot? Mas ela disse muito bem e, mais do que isso, ela disse-me especificamente: eu acho que tu vais gostar deste livro. E, portanto, este ano surgiu a oportunidade de eu fazer aqui trocas na minha lista e então este livro foi um dos substitutos. E lá está, ele é pequenino, vamos ver. Também nunca li nada do Italo Calvino, portanto
vai ser interessante, de certeza absoluta. Depois mais um dos que deu luta, porque eu até tinha deixado uma reserva na editora e eles não me avisaram que o livro tinha chegado, mas ele entretanto tinha chegado à feira, portanto já estava nas estantes, mas a minha reserva ainda não tinha sido avisada. Tenho aqui O Prazer de Maria S. Não sei se já passaram pelos livros da Maria S. Maria S é ilustradora e também escreve o conteúdo do livro, portanto ela escreve e ilustra. E ela tem estado a lançar algumas biografias, maioritariamente, se não me engano foi ela que fez, do David Bowie e da Frida Kahlo. E depois tem este, O Prazer, e o mais recente que saiu foi Mulheres Más, em que ela faz uma retrospectiva de como as mulheres têm sido tratadas ao longo dos séculos, portanto, desde serem chamadas loucas a tudo e mais alguma coisa. Este aqui fala especificamente sobre o prazer feminino, faz também aqui uma retrospectiva histórica a nível do prazer feminino, portanto, como foi visto, como é visto ainda, as coisas que se foram descobrindo por aí fora. E nós temos aqui uma Eva com uma cobra na capa, e eu acho que este livro vai ser assim muito rápido de ler. E eu acho que vai ser uma leitura muito interessante e rápida também, portanto eu espero não levar muito tempo até chegar a ele. E o último livro, antes de eu passar para os livros que me foram oferecidos e portanto que eu não comprei, na realidade tenho aqui uma compra que não é propriamente Feira do Livro, mas sim Trade Stories. Tenho a agradecer muito à pessoa a quem eu comprei o livro, porque ela esteve a guardar-me o livro perto de um mês para não o enviar, porque nós já tínhamos confirmado que estaríamos as duas pela Feira do Livro, ou pelo menos na mesma altura, e portanto aguardámos e ela aguardou para me poder entregar em mãos. E portanto eu tenho aqui O Livreiro de Paris, de Nina George. Vocês no haul anterior tinham visto que eu tinha comprado o Luzes do Sul, que é o segundo livro desta... Isto não sei se poderá ser considerado uma duologia, mas é uma espécie de continuação deste. Este livro tem estado esgotado. Não estava a ser muito fácil de encontrar e este livro está perfeito. Portanto, muito obrigada à menina que me vendeu, porque estar a guardar um mês inteiro... Obrigada. Entramos então na última fase dos livros que eu tenho para vos mostrar. Na realidade, os primeiros 3 livros eu sabia que vinham comigo, porque a Bertrand tinha-me convidado para ser team leader no jogo do Stephen King. Vocês, se viram o vlog, viram assim, um bocadinho, um cheirinho daquilo que foi o jogo de Stephen King. A editora tem o vídeo do jogo completo online, portanto, se vocês quiserem ver, basta acederem ao Instagram da Bertrand e podem ver não só os elementos das outras 2 equipas, como podem ver as respostas a que nós tivemos a responder, os desafios que nós tivemos, a forma como o jogo decorreu, como envolveu as pessoas que estavam à volta. Foi simplesmente fantástico. Eu já lhes agradeci novamente, porque foi um convite que me encheu muito o coração. Gostei imenso do jogo, gostei imenso que eles estejam a tentar fazer coisas diferentes. E então vou passar para os livros, que eles tinham dito que eu podia escolher 3 livros como team leader para receberem esse dia. E portanto, o que é que eu escolhi? Tudo livros que já estavam na minha wishlist, vocês sabem como é que funciona cá por casa. Tenho aqui a Odisseia de Homero. Eu estou curiosa com os clássicos e portanto quero muito ler a Odisseia, a Ilíada, a Eneida. Eventualmente esses também virão cá para casa. Têm estado, aliás, nos potenciais livros para vir em feiras do livro e, portanto, quando eles me deram a oportunidade de escolher 3 livros, este foi dos primeiros que eu pensei, ok, não tem mesmo de vir, é Intervenção Divina e é desta que a Odisseia vem cá para casa. Portanto, Odisseia, já cá está, quando é que eu vou ler? São clássicos. São intemporais, não há uma altura para ler isto, é quando conseguir. Depois, tendo em conta que o jogo era sobre Stephen King, eu achei que seria poético escolher um livro do senhor. Elevação ainda não estava na lista, na realidade só entrou na lista durante a feira, porque geralmente eu ando a ver o que é que há de King nesse ano que entra em hora H, e eu escolhi aqui O Intruso, que foi um dos livros que, na realidade, se não me engano, nós tivemos de responder uma pergunta sobre este livro e ainda não está lido. Obrigada, Mafalda. A Mafalda, na realidade, esteve-me a fazer assim um briefing de todos os livros de Stephen King que poderiam calhar
como perguntas, e foi muito bom termos feito isso, não só para eu também fazer refresh daqueles que já tinha lido, mas para ficar a saber um bocadinho mais sobre as obras do autor que eu ainda não li, e eu tenho cada vez mais curiosidade com a obra toda do senhor. E portanto o Intruso foi outro dos que me foi oferecido pela Bertrand. E o último que eu lhes pedi foi aqui o Perder o Paraíso, da Lucy Jones. As nossas mentes precisam da natureza. Está relacionado com o facto de a nossa ligação à natureza estar cada vez mais fraca e nós necessitarmos de ter natureza na nossa vida. O facto de nós nos ligarmos à natureza, daquilo que nos envolve, daquilo que nos rodeia, é cada vez mais importante e estão a haver cada vez mais estudos sobre isso, e portanto quando eu vi este livro foi um livro que me chamou muita atenção, porque parece que bate ali em todos os pontos que eu gosto e que acho cada vez mais necessário serem falados. E portanto, atualmente muitos de nós vivem dentro de quatro paredes, desligados como nunca do mundo natural. Porém, a natureza continua profundamente arraigada na nossa linguagem, cultura e consciência. E eu podia estar aqui a ler o resto da sinopse, mas não vou fazer isso. Podem procurar o livro. É simplesmente um livro que eu espero chegar a ele muito em breve, porque eu acho que vai ser extremamente importante e interessante de ler. E na realidade estes eram os livros que eu estava à espera de receber da Bertrand. No entanto, eles deram uma caixinha a cada um dos participantes, e dentro dessa caixa estavam 3 livros que eu não estava a pensar que iria receber, mas eu bem achei que a minha caixa estava muito pesada. E portanto eu tenho aqui os primeiros 3 volumes de Torre Negra. Agora, vocês sabem que eu já li estes 2. Eu tenho todos. E portanto o que é que eu vou fazer com estes livros? Na realidade eu vou fazer um giveaway. E portanto podem esperar nos próximos tempos haver aqui um giveaway com estes 3 volumes, porque acho que é daquelas histórias que primeiro estranha-se e depois entranha-se, e eu gostei muito do segundo volume e estou muito curiosa com o terceiro e com os restantes volumes, portanto acho que é uma boa oportunidade para vocês de ficarem a conhecer também esta história. E os últimos livros que eu tenho para vos mostrar são efetivamente aqueles livros que eu não estava de toda à espera de vir com eles para a Leiria, mas de todo. Para começar, porque este evento só surgiu a oportunidade de assistir a ele e de fazer parte 2, 3 dias antes dele acontecer. A Porta Editora decidiu convidar os seus parceiros, os criadores de conteúdo com quem costumam trabalhar ou com quem já trabalharam alguma vez, e convidaram para um Speed Meet literário, onde nós poderíamos ter a oportunidade de conhecer editores e as pessoas que estão por trás da comunicação. Portanto, as pessoas com quem nós geralmente só falamos por e-mail, eles conhecem as nossas caras maioritariamente. Eu pessoalmente, como tenho um canal, é muito fácil conhecer a minha cara, mas nós não conhecemos efetivamente as pessoas que estão por trás a responder aos nossos e-mails e que têm de estar constantemente a levar connosco, pelos mais variados motivos. E portanto, esta oportunidade foi simplesmente fantástica. Fiquei muito contente por a Porta Editora ter pensado num evento em que nós poderíamos conhecer as pessoas que estão por trás da editora. Foi muito, muito giro. Pena que tenha sido pouquinho tempo, e 4 minutos para estarmos a falar com as pessoas parece muito, mas não é. E portanto é quando a conversa está a começar a entrar ali num ritmo em que nós só queremos manter, é exatamente quando o sininho dava sinal e nós tínhamos de mudar de pessoa. No entanto, além da possibilidade de falar com os editores e com as pessoas da comunicação, a Porta Editora decidiu oferecer-nos 4 livrinhos dentro de um saco, e eu estou muito, muito curiosa pelos mais variados motivos. Ora, dentro desse saco então vinha aqui Lupin, Cheque à Rainha. Eu ainda não li o único livro que tenho de Lupin e provavelmente vou ler antes de ler este. Não é do mesmo autor, portanto é Bertrand Poire, e este autor o que fez foi pegar nas personagens principais de Lupin e dar-lhes aqui uma história extra para além das histórias que o criador inicial das histórias de Arsène Lupin lhes tinha dado. E portanto será uma história provavelmente mais contemporânea, e eu estou muito curiosa, principalmente porque a Vera, a pessoa por trás da comunicação dos livros de Arsène Lupin, estava muito, muito, muito contente e disse logo: eu espero que seja o livro que vocês estão mais entusiasmados por ler dentro do vosso saco. Portanto, a Vera gostou mesmo muito e eu estou muito curiosa, mas se calhar vou ler ainda o primeiro livro de Lupin, que eu já o devia ter lido antes de ler este. Depois, um livro de fantasia, tenho aqui o Roubar o Infinito, de Alison Noël, e eu estou muito curiosa também. Vocês sabem que curiosidade é a palavra-chave nos meus vídeos de haul. É um livro que eu penso que vai um bocadinho mais para o jovem adulto, é fantasia, é uma escola interna, é basicamente o que sei. Sei que tem a ver aqui com viagens temporais
E isso é uma coisa que eu fico sempre muito interessada em ver como é que os autores exploram, porque é uma ideia engraçada, viagens no tempo, mas depois, dependendo de como ela é explorada, pode correr muito bem, pode correr muito mal. Eu nunca li nada da autora e estou curiosa porque eu já vi muitos livros da autora a circular há alguns anos e há algum tempo que eu não ouvia falar nela. Portanto, vamos ver, o passado está nas nossas mãos. Pois, e o futuro também, supostamente. O presente também, portanto, o passado é a única coisa que não daria para mudar, mas se calhar neste livro até dá. Depois existe uma comédia romântica, tenho aqui Eu Tenho Sete Amores, de Lucy Vine, um livro que pega naquelas revistas tipo Cosmopolitan, em que há os vários tipos de homens e vai passar aqui por alguns. Eu penso que a personagem vai começar a repensar as relações que já teve, em qual é que cada um deles se encaixava e vai tentar perceber quem é a pessoa perfeita para ela. Isto lembra-me um filme que eu neste momento não me estou a lembrar do nome, mas eu entretanto, quando estiver a editar isto eu vou procurar o nome e vou deixar aqui, porque eu sei, por amor de Deus, é que é o Chris Evans. Portanto, estou muito curiosa e eu acho que ele se vai ler muito bem, que eu vou gostar. Eu gosto de comédias românticas e por cima estamos a chegar assim à altura do verão, onde só me apetece ler coisas um bocadinho mais leves. E o último livro de todos, na realidade é de um autor muito amado aqui em casa por mim, aqui em casa até porque sou eu que vivo aqui em casa, portanto é um autor que faz muito parte da minha juventude, é o Álvaro Magalhães. Eu tenho a coleção praticamente toda de Triângulo J, portanto é um autor que eu adoro, é um autor do qual eu fui vendo várias coleções a saírem ao longo dos anos, aliás neste momento até estão a sair algumas, como por exemplo Os Indomáveis, que é sobre futebol, e o autor tem um novo livro que é aqui O Olho de Lince, a incrível história da família Malapata, e ainda por cima tem ilustrações do David Pintor, portanto coleção Passagens Secretas, estou muito curiosa, vai ser muito bom voltar à escrita do autor, até porque Triângulo J eu tentei reler e aquilo é uma espécie de cápsula dos anos 90, a maneira como se falava, tudo. É simplesmente uma fatiazinha de tempo que está enfiada naqueles livros. Portanto, o autor faz isso muito bem. Eu estou muito curiosa para ler algo mais recente dele. E pronto, estes foram os livros que chegaram cá a casa, vindos da Feira do Livro de Lisboa 2023. Muitos livros para completar coleções, livros para os 12 livros para 23, livros para o projeto da Madalena, livros que já estavam assim em vias de vir morar cá para casa em qualquer altura, mas que a 50%, óbvio que uma pessoa tem mais facilidade em trazê-los cá para casa. E ainda os livros que foram oferecidos pelas editoras, a quem eu agradeço imenso. Os 2 eventos que estiveram em torno destes livros foram simplesmente fantásticos e eu estou a gostar muito de ver as editoras a apostarem em abordagens diferentes e é simplesmente fenomenal que esteja a haver cada vez mais uma tentativa de aproximar as pessoas que estão a comunicar com as pessoas que estão a ler e isso é simplesmente de louvar. Portanto, tanto a Bertrand, Porta Editora, fantástico, as outras editoras que estiveram a fazer eventos também muito bom. É muito bom ver que estão a apostar cada vez mais e a ouvir cada vez mais os leitores. Portanto, estes são os livros que vieram cá para casa, mais que muitos, não, antes que perguntem, eu não sei onde é que vão meter estes livros e mais do que isso, eu tenho de os conseguir ler. São tudo livros que eu sei que a vontade de os ler não vai passar, porque são livros que eu já queria trazer há algum tempo. Os livros de 12 para 2023, óbvio, vão ser lidos e vocês até o final do ano provavelmente saberão quais são as minhas opiniões deles todos e portanto é isso, eu por hoje vou ficar por aqui, eu não vou sequer tentar agarrar estes livros para começar porque são imensos e as minhas costas não iam gostar e depois porque esta mão não está capaz de... Uma coisa é quando eu pouso alguma coisa na mão, outra coisa é ela agarrar e agarrar ainda não está muito fácil, no entanto estamos a caminho dos 100% da mão, portanto muito obrigada pela preocupação, muito obrigada por terem assistido a este vídeo porque certeza que ele está muito longo, portanto muito obrigada pela paciência para me ouvirem e obrigada por estarem desse lado e vamos ver se os próximos vídeos estão a falar sobre os livros que eu já li, não é? Porque é para isso que este canal existe, não é só para fazer hauls. Portanto eu por hoje vou ficar por aqui, adeus e até à próxima, tchau!